Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Lívia Luizeto e você está no canal Lívia na América. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo, o processo do casamento, que é aqui nos Estados Unidos, né? Meu marido é cidadão americano, e então ele passa os documentos para mim, então eu vou explicar como foi, na verdade, primeiro, nesse vídeo eu vou explicar como foi a entrevista. E num outro vídeo, com o meu marido, que ele que fez todo o processo, a gente não contratou advogado, tá? Ele que fez tudo, então ele vai me ajudar a explicar pra vocês como que é esse processo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês como foi a minha entrevista lá na imigração. Mas antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, gente, para mais pessoas saberem desse conteúdo e para você também saber quando tiver vídeo novo no canal, ok? Então, vamos lá. Eu tava com bastante medo, a gente fica com medo, né, um pouco apreensivo, porque rola muita conversa sobre imigração, sobre como é a entrevista, que o entrevistador pode duvidar da gente, né, porque aqui nos Estados Unidos acontece muito, né, existem muitos negócios para conseguir a documentação, né, muita gente acaba vendendo esse, vamos dizer assim, o status de casamento para outra pessoa conseguir se tornar um cidadão. Primeiro, residente, que é o meu caso, por enquanto, eu sou residente, e depois que dá continuidade no processo, que eu vou me tornar cidadã americana, certo? Então, na verdade, foi bem tranquilo. E funcionou assim, depois que meu marido entrou com o processo, que entramos com o processo todo, no dia da entrevista, para que eu me sentisse mais tranquila, porque a entrevista é em inglês, e mesmo que eu esteja aqui há um tempo, eu falo inglês, para eu ter mais tranquilidade, eu levei um tradutor, um intérprete, certo? E aqui tem muito, tá? Você não vai ter dificuldade se você tá com um pouco de medo de chegar lá e falar inglês e não conseguir, de repente não entender o que o entrevistador fala para você, é melhor você levar um intérprete mesmo, porque eles não têm muita paciência. Eu tive sorte, mas eles não costumam ter muita paciência. Eles querem que você entenda e eles querem se comunicar com você. Ok, fomos lá, o horário marcado em ponto, tá? Então, o que acontece? Primeiro, quem entra é o cidadão americano. Então, o meu marido entrou, né? O Michael entrou e o entrevistador fez várias perguntas para ele. E eu fiquei do lado de fora com o meu intérprete. Porque, assim, se precisasse de 2 intérpretes, teria que ser um para cada, né? Isso parece que mudou, antes poderia ser o mesmo. Mas hoje, aí meu marido tem inglês fluente, é óbvio, então ele entrou, conversou com o entrevistador, eu entrei na sala, é uma salinha pequena, e aí quando eu entrei, o meu marido já estava numa cadeira um pouquinho para trás e eu sentei na frente dele. E eles fazem isso para ninguém ficar se comunicando, né? Mais uma vez, por causa daquele negócio que muitas pessoas compram casamento e às vezes nem moram juntas, né? Realmente é só um negócio. E daí, depois que ele fez as perguntas pro meu marido, eu entrei, meu marido continuou na sala e eu fui pra entrevista. E aí ele começou a me fazer várias perguntas. Que tipo de pergunta, né? Algumas coisas são básicas. Comida preferida minha e dele, né? Que daí ele perguntou. Então, como que foi? Ele perguntou as coisas pro meu marido e aí ele fez as mesmas perguntas pra mim depois. Pra mim foram feitas as seguintes perguntas. Eu lembro mais ou menos. A comida preferida minha e a do meu marido. Como nos conhecemos. Quando que nós começamos a morar juntos. Há quanto tempo namoramos. Uma pergunta mais pessoal, assim, que tem gente que fala que às vezes eles ultrapassam alguns limites, mas a pergunta mais pessoal que eles fizeram foi em questão de saber se um ou outro tinha tatuagem, né? Daí ele perguntou, uma hora eu me perdi, eu até fiquei com um pouco de medo, porque uma hora ele me perguntou assim sobre o Natal. Como foi o Natal? Aí eu expliquei que o Natal foi em família e tal, tal. E ele falou, e o Ano Novo? E o Ano Novo eu tinha esquecido. Eu realmente tinha esquecido como tinha sido o nosso Ano Novo. Aí eu pensei, daí de repente eu lembrei. Mas eu não tive problemas. O meu entrevistador foi
super tranquilo. E ele é português, ele fala português de Portugal. Quando ele viu que eu tinha um tradutor, aí... Porque eu entendo o que ele me perguntava. Então, ele falou assim, não, pode responder em português. Daí ele entendia. Ele me perguntava em inglês e eu respondia em português. E foram várias perguntas, tá? Eles fazem este tipo de pergunta porque eles percebem quando é um negócio e quando não é, né? Então, e assim, essa foi a minha primeira entrevista. Então, logo depois que entramos com o processo, essa foi a primeira entrevista. 2 anos depois dessa primeira entrevista, nós teremos outra entrevista. Porque eu recebi, daí vamos dizer assim, eu passei, né, nessa entrevista, ele, lá na sala mesmo, ele fala, ó, eu não desconfio, eu acredito em você, ele falou, eu acredito em vocês, sejam felizes, desejam um monte de coisa legal. Aí ele explicou, ele falou, ó, em até 2 semanas você vai receber, não, eram 3 semanas, já vai chegar na sua casa o green card, né? E depois ou antes também poderia chegar, porque às vezes chega antes do green card uma autorização de trabalho, né? Porque tem processo que demora mais, então enquanto está em processo para a pessoa poder trabalhar legalmente, tudo, eles mandam essa autorização de trabalho que eu nunca recebi. Então em 3 semanas eu recebi o meu green card, né? E aí em seguida eu já mudei para cá, porque eu fiz tudo em Massachusetts, mas meu marido já havia sido transferido para cá. Eu só tava esperando lá para fazer minha carteira de motorista. Mas mais uma vez o Covid aí veio para dar uma atrapalhada. Então, gente, para mim foi tranquilo, né? Mas tinha bastante pergunta assim do dia a dia, né? E eles fazem essas perguntas simples de quem realmente é casado, que para quem é casado são perguntas do dia a dia, são perguntas banais, mas são perguntas que, quando foi feito um negócio, as pessoas podem travar um pouco, ficar em dúvida, né? Então, é para isso que é a entrevista. A minha foi legal, a minha foi tranquila, né? Só que dizem que a de 2 anos é mais complicada. Eles perguntam mais coisas, às vezes eles são um pouco mais agressivos nas perguntas, né? Porque se eles tivessem desconfiado de algo, ali nessa entrevista que eu fiz, eles teriam, pelo que me dizem, eles não teriam dado uma resposta, eles investigariam, né, para saber da veracidade do meu casamento, né, e depois eles dariam a resposta. Mas no meu caso ali, ele já deu resposta, já falou quando ia chegar, mais ou menos, e assim, independente de toda a documentação que você tenha enviado para o processo, que vai ser um próximo vídeo, eu levei mais documentos, mais fotos nossas, até foto repetida, porque ainda bem que eu levei, porque eu tinha mandado um montão de fotos e não tava nenhuma lá. Aí eu revelei mais fotos, tem que levar mais documentos e o máximo de documentação que você puder comprovar no dia da entrevista, leve, tá? Coisa de viagem, se você tiver... Nós levamos os nossos cartões do plano de saúde, nós levamos cartões de crédito de conta conjunta. Então, tudo que você puder comprovar que você realmente tem algo, né, que o casamento é real, leve tudo, né? Coisa da compra de carro, que estava no meu nome, no nome do meu marido. Então, tudo isso, tá? Porque a entrevista é justamente para não ter negócios, né? Embora mesmo assim tenham muitos negócios, né? As pessoas arriscam, as pessoas pagam caro, né? Eu não tô criticando, tá? Só tô explicando como que foi a minha entrevista. Foi tranquila, eu cheguei um pouco mais nervosa, um pouco tensa, né? Porque tem muita história, muita gente conta muita história, muita gente inventa história também, mas eu tô contando a verdade. O meu entrevistador foi super bacana, tá? Mas ele perguntou muita coisa, né? Bastante coisa pessoal, do dia a dia. Mas ele não fez perguntas que me falavam assim, talvez eles façam na pergunta dos 2 anos. Quando o seu marido chega, onde ele coloca
o uniforme, ou a bolsa, ou a pasta de trabalho, dizem que também fazem esse tipo de pergunta. Mas aí vai da desconfiança do entrevistador com o casal, né? Então, tudo é relativo. Nosso entrevistador, graças a Deus, estava tranquilo. Olha, mas foi mais de 1 hora de entrevista, tá? Depois ficou tudo tranquilo, todo mundo deu um pouquinho de risada, a gente saiu ali e foi isso, tá, gente? É só para explicar como é no dia da entrevista. Então, se você não tem o inglês suficiente, ou mesmo que você tenha um inglês legal, mas tá com um pouco de medo, porque já é um clima que dá um pouquinho de medo, leve um tradutor para você, não tem problema. Eles até preferem, né, que você tenha alguém, porque às vezes eles podem fazer 2, 3 perguntas e tchau. Mas não foi meu caso, né? Eles fizeram bastante perguntas e não era pergunta de falar assim, sim ou não. Eu tinha que formar as frases, né? Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Vá tranquilo na entrevista, sem medo. Se você é casado mesmo, né? Não tô aqui incentivando nenhum tipo de fraude. Até acho melhor que isso não seja feito, porque se você faz um negócio, como um negócio, o casamento como um negócio, e descobrem, né? Eu já ouvi algumas histórias que descobriram, o imigrante é deportado e o americano, né, o cidadão, é preso. Então é bem sério, são consequências pesadas. Então, não façam negócios que possam prejudicar a sua vida e a vida de outra pessoa, tá bom? Eu tô explicando aqui como é o processo para quem casou, né, encontrou o grande amor e ainda de brinde leva aí a documentação, que foi meu caso. E a vida muda muito, tá, gente? Muita gente acha que não, mas a vida realmente ela muda para muito melhor quando a gente consegue ficar legalmente aqui nos Estados Unidos. A gente para de ter medo, né, de qualquer coisa. Às vezes eu via um policial, eu ficava com bastante medo do tempo que eu fiquei ilegal, né, entre desistir do meu status de estudante até conseguir aí o meu green card, que é a residência, né, por 2 anos ela vale, e quando tiver a próxima entrevista vai valer por 10, né? Então a vida muda muito, né? A gente passa, vamos dizer assim, escolher o nosso trabalho, né? Porque graças a Deus aqui não falta trabalho, né? Não sei como vai ser pós-pandemia, mas a gente tem essa facilidade de arrumar emprego. Então, quando a gente está documentado, quando a gente tem documento, quando a gente é residente, a gente é chamado de várias formas aqui, a gente tem muito mais opções de trabalho e não ficar como muitos trabalham aqui, só em locais que aceitam imigrante ilegal, né? Não é uma crítica ao imigrante ilegal, não tô fazendo crítica alguma, tô falando só dos benefícios que estar legalmente aqui traz, tá? Então traz muita tranquilidade e, inclusive, agora em tempos de Covid, né, que eu perdi meu trabalho, eu trabalhava em restaurante. Como eu sou residente, eu recebo auxílio-desemprego, né, que eu sempre trabalhei com a minha documentação mesmo. Então, desde que eu cheguei, eu contribuo, né, pagando os impostos de trabalho, isso já vinha descontado em cheque. Então, eu tô me beneficiando agora, que eu perdi o emprego. As pessoas que estão aqui ilegalmente, infelizmente, elas não estão recebendo ajuda alguma do governo americano, mesmo as que fazem imposto de renda. Não receberam nenhum tipo de ajuda. Essas pessoas ou estão dependendo de alguma poupança que elas tinham, né, as que não estão trabalhando, as que perderam o trabalho, ou estão vivendo literalmente da caridade de outras pessoas, que graças a Deus tem muita gente aqui que quer ajudar as pessoas que são mais necessitadas. Então, graças a Deus, no tempo certo, chegou minha documentação e o Estado me paga o meu auxílio-desemprego, né? Não tô me aproveitando de nada, eu simplesmente perdi o emprego, eu trabalhava em restaurante,
E o bom também é que tá reabrindo os Estados Unidos e, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui nas perguntas que eu vou responder vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas aí a saberem de como é a vida aqui nos Estados Unidos e como, no caso desse vídeo hoje, como é o processo, como é a entrevista, e o processo eu vou fazer no próximo vídeo com a ajuda do meu marido, porque ele que fez tudo, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.